Que Jesus nos abençoe. Queridas irmãs e irmãos, eu sou Jair Santana e estou aqui junto ao Canteiro de Fraternidade nesta noite, fazendo as vezes de dirigente de reunião, visando dar nossa pequena parcela de contribuição nesse trabalho de exposição doutrinária, que, como vocês já sabem, está sendo feito à distância. Muito bem. Permita-me compartilhar com vocês a breve jornada de hoje. Nós iremos iniciar com uma reflexão, a leitura que irá nos favorecer uma reflexão inicial. Logo depois faremos a prece de abertura. Depois passaremos a palavra ao nosso querido Gleidson Barreto, expositor da noite de hoje. Depois retomaremos com a prece final. Essa é a nossa jornada de hoje. Assim, iniciemos com a nossa leitura inicial. O trecho para a nossa reflexão inicial é extraído da obra Fonte Viva. Fonte Viva é uma obra do Espírito Emmanuel através da pena abençoada de Chico Francisco Cândido Xavier. O trecho para a nossa reflexão é o 49, intitula-se União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Palavra de Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que te devota às crianças. Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes. Identificas o cuidado daqueles que se faz amigo dos velhos e dos jovens. Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais. Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem. Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que, só pelas raízes do entendimento, pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. Cultivemos a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Agora vamos orar. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, unidos em pensamentos, ideias e propósitos. Permite, Mestre amado, que possamos contar com a assistência, com a proteção e inspiração dos bons amigos espirituais, para que tudo se transcorra da melhor forma. E pedimos também, Senhor, que inspire o nosso irmão Gleidson Barreto, que estará com a palavra esta noite. E assim, Mestre amado, confiante de que tudo se dará da melhor forma, em Teu nome e com a Tua permissão, iniciamos as nossas atividades. Que assim seja. Com a palavra, o nosso querido irmão Gleidson Barreto. Meus amigos, minhas amigas, que alegria retornar a este canteiro, a este canto, a este canteiro de fraternidade. Essa casa a qual eu sinto a minha casa. Que saudade! Tanto tempo, né? Senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, nossos votos cordiais de muita paz. A noite de hoje nos reservou refletirmos juntos sobre um tema que nos é muito caro a todos nós. Esse tema é o perdão, juntamente com o auto-perdão. Eu vou diminuir o som para que a gente possa conversar melhor nesse nosso diálogo fraterno a respeito do perdão e do auto-perdão. Não é verdade? Então, nessa perspectiva, nós gostaríamos de começar a refletir da seguinte forma. Para nós espíritas e cristãos, de uma maneira geral, o perdão é aquele perdão que deveria ser o perdão incondicional. Aquele perdão que Jesus nos ensinou, de não só perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas que o perdão é o exercício, nos ensinar que o perdão é o esquecimento das ofensas, conforme a gente inclusive aprende na oração dominical do Pai Nosso. No entanto, com o advento da doutrina espírita e posterior evolução das ciências, sobretudo das ciências psicológicas, a veneranda Joana de Ângeles vem nos trazendo uma nova proposta, uma nova visão, uma nova interpretação do perdão, para que nós possamos ter uma visão de dimensões do perdão, matizes, colorações do perdão. Então, quando a gente aprende, por exemplo, que perdoar é esquecer, a gente vai refletir na noite de hoje algo que é muito interessante, que o esquecimento é uma postura psicológica, que perdoar de verdade seria esquecer, mas no atual estágio evolutivo que todos nós nos encontramos, ainda é muito difícil. A mágoa ainda se faz presente, a dor se faz presente. Sobretudo, por exemplo, uma traição não apenas, por exemplo, nas relações de intimidade, homoafetivas, heterossexuais, de casais de uma maneira geral, mas a traição dos amigos, de amigas, traição do colega de trabalho, ainda dói muito, né? Então a gente se magoa e a gente acaba alimentando o lixo mental. E esse lixo mental, naturalmente, aquela que será o maior prejudicado, a maior prejudicada, somos nós mesmos, não é verdade? Então, se vocês sabem que eu gosto muito da música, acho que ela toca forte os nossos corações, isto porque Leon Denis nos ensinou, inclusive, que quando Allan Kardec propõe o tríplice aspecto doutrinário, filosofia, ciência, religião, Leon Denis propõe então a arte como fundamento desses 3 aspectos. Então ele propõe um 4º aspecto, a arte, e que pode ser através da arte da oratória, da fala, a arte da literatura, da escrita da psicografia, escrita comum das pessoas que falam sobre temas, né? A arte espírita no teatro, hoje no cinema, nas telonas, nas novelas, enfim.
Então vamos ter um diálogo agora de uma canção, uma poesia, uma melodia de um grande amigo e irmão de todos nós, chamado Armando Lui. Ouçamos um pouco o que ele nos diz. Inevitável dor, acende o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim. Inesperável dor, me acolha e me repare, mas tenha compaixão, permita-me sonhar meu erro, meu engano, fruto do gesto insano, me ajude a redimir, conceda-me o perdão, cura dos destinos. Então vocês observam que é uma poesia que dá vontade de ouvir toda, né? Então é inevitável dor, fruto de um gesto insano. É assim, na Terra, desde que o homem e a mulher foi tomando consciência de si, pois nós aprendemos com a doutrina espírita que o princípio inteligente é criado simples e ignorante, sem consciência do quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não temos a consciência quando Deus nos cria. Essa consciência, ela vai sendo pouco a pouco tomada. A gente vai então emergindo do inconsciente mais profundo do nosso primarismo. E é o tempo em que a gente vai elevando sentimentos, pensamentos, e o ponto mais alto, já diz o Evangelho, é o amor, é a lei de amor. Aí é quando a gente começa a tomar consciência. Ainda não somos seres conscientes, ainda não nos encontramos com consciência desperta. Nós ainda nos sentimos muito vítimas quando as pessoas nos magoam, nos prejudicam. Nós não avaliamos que o outro, assim como nós, é um ser em processo evolutivo e que erra, e que nós também erramos. Então é mais fácil para a gente ser, sabe, ninguém me ama, ninguém me quer, o meu sofrimento é maior do que os outros. Via de regra, inclusive, nós queremos que os nossos familiares, os nossos amigos, tivessem noção da nossa dor. E conforme a veneranda Joana de Ângeles, isso é impossível, porque a dor é intransferível, é única e é pertencente a cada um de nós. E é necessário que nós passemos pela nossa própria dor, que inclusive fomos nós que demos o start, fomos nós que, de uma certa forma, neste conflito com o eu ou com o outro, nós somos responsáveis ou corresponsáveis pelo processo. Então a gente esquece também que quando a gente gostaria que esse familiar, esse amigo, tivesse noção pelo que a gente passa, a gente esquece de ter noção que este também, por sua vez, assim como nós, está em processo e também passa por sua dor, pelo seu processo. Entende? Então, seja nosso marido, nossa esposa, nosso companheiro, nossa companheira, nosso filho, nossa filha, nossos irmãos, nossos amigos, eles também se encontram em seu processo reencarnatório, em seu processo reeducativo, por assim dizer. Então, a gente precisa compreender quando eles não se colocam no nosso lugar, não fazem a empatia. É preciso compreender que quando você já pensa desta forma, é você que escolheu ser o empático, fazer a empatia e colocar-se no lugar do outro. Que, aliás, é uma habilidade que, entre os animais, nós, homens e mulheres, somos os únicos possuidores dessa habilidade, dessa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Mas vamos seguir em frente aqui. Eu tenho aqui algumas anotações. Então a gente precisa entender algumas questões. A primeira delas é o seguinte: Joana vai nos convidar a refletir, e é muito curioso isso, que olha assim, todas as criaturas cometem erros, de maior ou menor gravidade. Todas as criaturas. Que coisa! Só não cometem erros as criaturas que se encontram em estágios de
evolutivo superior? Por incrível que pareça, até os espíritos superiores podem cometer erros quando chegam aqui na Terra em função da matéria, da influência da matéria. Mas os espíritos puros, é o caso de Jesus, esses não cometem erros. Então, mas Gleidson, superior comete erro? Sim. Se a gente for pegar o livro dos espíritos e ver da escala espírita, e vai ver das 3 posições e subgrupos que aparecem dessa escala espírita, a gente vai perceber que sim. Se a gente pegar uma outra obra, por exemplo, de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai fazer um pequeno histórico filosófico da humanidade aqui na Terra, há um momento que ele vai falar, por exemplo, de Maomé. Maomé foi um espírito enviado de Jesus, portanto, desculpem, missionário. Mas Maomé se equivocou. Maomé errou. Porque ele veio, por exemplo, reunir as tribos árabes que se encontravam em conflito no Oriente. E quando ele escreve, então, o Corão, ou Alcorão, como nós conhecemos, vamos encontrar flagrantes equívocos no Alcorão em função das paixões humanas, das paixões inferiores que Maomé se permitiu. Ele se apaixonou por uma linda mulher. Amar não é pecado. Se apaixonar não é pecado. Mas quando a paixão fica acima da missão, da tarefa a qual nós viemos desempenhar na Terra, aí é o problema. Então Emmanuel vai dizer que Maomé teve as suas falhas, assim outros espíritos também no seu processo. Francisco de Assis, que ainda não é espírito puro, que é a encarnação de João Evangelista. Como Francisco de Assis, nós temos em nossa concepção, em nosso imaginário judaico-cristão católico, que é um santo, como se ele não tivesse errado. E ele teve seus equívocos. Claro. Inclusive, quando ele está aqui na Terra, ele vai nascer em uma família bastarda, de um pai comerciante, de posses, etc. e tal, ele vai à guerra. Ele participa da guerra. Só depois que ele tem um incidente ou um acidente, quando ele cai do cavalo, literalmente, essa expressão bem baiana, né? E ele bate com a cabeça e ele aí tem um problema e as pessoas dizem, pronto, Chico ficou lelé da cuca. Foi quando ele começou, então, a se desfazer dos bens materiais, poderia dar continuidade. Ele era um grande trovador, ele era um grande boêmio, tomava todos os vinhos, tocava música, encantava as mulheres. Mas quando ele passa por esse processo, ele desperta e aí ele compreende a sua função, a sua missão e retoma aqui na Terra. Então, todas as criaturas de Joana cometem erros. Olha o que diz mais o texto. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade. De maior ou menor gravidade. Alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outrem. Meus irmãos, minhas irmãs, é um texto que parece um tanto quanto complexo, mas ele é simples, observe. Primeiro está afirmando que todos nós cometemos erros, de maior ou de menor gravidade. Mas que esses erros, alguns deles, eles vão ser arquivados em nosso inconsciente. A gente ouve muito falar hoje na casa espírita, desde o advento da série psicológica, sobretudo, de consciente, de inconsciente profundo. Eu gosto muito de usar uma metáfora que eu acho que é muito bacana para que a gente possa ter uma ideia concreta. Por exemplo, se a gente olhar para o mar e observar, por exemplo, um iceberg, todo mundo sabe o que é um iceberg, uma grande pedra de gelo. E se a gente observar aquele iceberg numa linguagem bem baiana, boiano, a gente vai ver o iceberg é aquela ponta imensa. Imagine o tamanho de uma casa espírita. É grande, muito grande, na verdade. Mas o iceberg que a gente está vendo ali, aparentemente boiano, é o iceberg como um todo? Não. O iceberg, a maior parte dele, está submerso no fundo do mar. E ele é o dobro, o triplo do que a gente consegue perceber. Por isso que a gente usa a expressão assim, olha, eu vou lhe contar um problema. Aí você conta, a pessoa fica horrorizada, assim, olha, mas o que eu estou te contando não é nem a ponta do iceberg. E olha que a ponta do iceberg é gigante. Então, o que a gente vê no iceberg é o nosso consciente, é aquilo que a gente tem noção. E aí abaixo, no mar submerso, é o nosso inconsciente, que a gente pode dividir em camadas. O inconsciente mais próximo do consciente, o inconsciente mediano e o inconsciente profundo, que graças à lei, ao véu do esquecimento, nós não lembramos, por exemplo,
dos nossos erros e também de qualidades. Por exemplo, quando nós temos conhecimentos diversos. A divindade, então, na programação reencarnatória, não permite que a gente desarquive, tenha acesso a todas as nossas informações e conhecimentos, porque nós podemos falhar pela nossa vaidade. Da mesma forma, é com relação aos equívocos que nós cometemos no passado. Imaginemos se olhássemos para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso companheiro, e lembrássemos do crime que nós cometemos, da injustiça que nós cometemos, da maldade que nós cometemos. Iríamos ficar horrorizados, profundamente tristes. Então, a gente não vai lembrar. Só que Juna chama atenção aqui que quando a gente comete equívocos, ou alguns maiores, outros menores, ela vai chamar atenção que eles são arquivados em nosso inconsciente, em nosso HD mais profundo, antes mesmo, eles são arquivados da gente fazer uma análise dessa nossa ação, que se ela foi prejudicial a nós mesmos ou a outrem. Outrem quer dizer o outro. Então, nessa perspectiva, quando arquivado no nosso inconsciente, a gente vai gerar um complexo, chamado complexo de culpa, um sentimento de culpa. E que isso vai reverberar, por exemplo, vamos lembrar aqui agora do clássico André Luiz, Nosso Lar. Quando ele desencarna, ele passa aquele temporada no umbral, em que ele fica escutando a sua própria consciência, emergir da sua inconsciência, ele chama de culpado, assassino, suicida. E ele diz, mas eu não cometi suicídio, eu não me matei, não dei um tiro, não me joguei, não me enforquei. E ele não consegue ter consciência dos males que ele praticou para o próprio corpo físico. Por exemplo, fumando, bebendo, fazendo ingestão de alimentos não interessantes e não tendo o devido cuidado com o corpo físico. Então veja, aí quando a gente desencarna, o que do inconsciente vem para o consciente vai despertar, vai gritar como uma sirene. Da mesma forma é quando a gente se equivoca perante as pessoas, numa traição matrimonial, quando a gente se equivoca, inclusive no Ocidente, nós sabemos que, por exemplo, em nosso país, a bigamia é crime. Mas quantos, por conta de uma questão cultural, de um machismo estrutural, que o homem tudo pode e a mulher não pode? Observemos. Então isso vai gerar um sentimento de culpa. Ou quando a gente vai tirar a vida de alguém, com um tiro, com uma facada. Isso é tão profundo que, via de regra, quando a gente reencarna, a gente poderá, não é regra, reencarnar, por exemplo, Mandetta, né, com a mão, maneta, né, com a mãozinha, Mandetta era o ministro, né? Maneta, então, com a mãozinha, por exemplo, né, atrofiada, em função de um sentimento de culpa. A gente pode nascer, reencarnar com um problema cardíaco. A gente diz, puxei a papai, puxei a mamãe, porque papai e mamãe tinham problemas cardíacos. Não é. A questão da herança genética de papai e mamãe está em função. Por que os outros irmãos também não reencarnaram com essa deficiência, com essa patologia? Porque não está no seu mapa kármico. Nascer então com um sopro, então pode ter sido fruto de um suicídio. Pode ter sido fruto de alguém que eu matei e dei um tiro no coração. Aquilo ficou tão arraigado no meu perispírito, que a gente costuma dizer. Portanto, é o nosso inconsciente que gera esse sentimento de culpa. Mas sigamos em frente, então, nesse nosso estudo, nessa relação do perdão, do auto-perdão. Falávamos, então, que todos nós erramos. E quando nós erramos, temos maiores, erros grandes, gigantes, erros maiores, erros medianos, erros menores, e que, via de regras, alguns deles vão para o nosso inconsciente profundo, antes mesmo da gente ter uma noção, da gente analisar se foi prejudicial ao outro ou a nós mesmos. Não foi isso que nós falávamos há pouco? Então ela vai dizer assim, toda vez em que a culpa não submergir. Toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, portanto, quando eu não analiso, quando eu não observo, quando eu não faço uma crítica do equívoco que eu cometi, conforme Santo Agostinho propõe na questão 920 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, quando não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Isso vai desde, por exemplo, vamos dar um exemplo muito corriqueiro, cotidiano, né? As mulheres que vão ter o seu ciclo menstrual.
E nós sabemos que os hormônios, em algumas mulheres, causam dores terríveis. Tem mulheres que quando estão no seu ciclo, nos seus dias, na tensão pré-menstrual, algumas ficam extremamente sensíveis, hipernervosas. A gente fala da TPM, né? Tem a pós-menstrual e a pré-menstrual. Tem mulheres que não sentem nada. Quando há sentimento de culpa, quando a gente entra em um conflito, que gera um conflito qualquer, tão forte, por exemplo, das mulheres, que pode atrasar o ciclo ou pode adiantar o ciclo. Nos homens, da mesma forma. A gente pode, por exemplo, é um tema tabu, ereção. O homem pode, inclusive, ter um problema nesse sentido porque não está bem psicologicamente, está com um sentimento de culpa ali, por exemplo, guardado. Então, a gente vê que, né, uma outra situação, as pessoas que têm, assim, asma, né? Então, quando elas se sentem pressionadas emocionalmente, os alvéolos, então, ó, vão dilatar e ela tem que tomar bombinha, por exemplo. Então, é interessante. Então, toda vez que a nossa culpa, ela não emerge de maneira consciente, isto é, eu não avalio, eu não tenho consciência, por que eu estou me sentindo assim? Que pode ser da atual existência, pode ser de um conflito passado reencarnatório. Então, isso vão liberar conflitos. Então, a gente tem conflito, por exemplo, que são complexos, por exemplo, de abandono, que pode ser um complexo de abandono fruto de um passado reencarnatório, mas pode ser do aqui e agora. Existem pessoas que não sabem lidar com separação, com perdas. Todos nós perdemos o tempo inteiro. Quando a gente fala, por exemplo, de desencarne, ainda nós pensamos, nossa, desencarnou Gleidson, foi uma perda. Se é que Gleidson é perda, né? Foi uma perda, né, lastimável, perdemos Gleidson, foi uma perda grande para o movimento. Como assim perda? Se nós somos espíritos, antes de tudo, e nós somos espíritas, precisamos compreender que a imortalidade, o desencarne e o reencarne são princípios básicos doutrinários. Portanto, ninguém perde ninguém. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Da mesma forma, às vezes, a gente, por questões profissionais. Então, a gente tem perdas de bens materiais, perdas de situações, de relacionamentos, que geram conflitos. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma médica suíça, psiquiatra, que se naturalizou estadunidense, muito conhecida no meio médico, ou pelo menos alguns professores na área de medicina falam sobre ela, ela vai desenvolver uma teoria, por exemplo, da importância da morte. E ela vai dizer que quando a gente, por exemplo, descobre que a gente está com algum tipo, uma doença grave, uma doença terminal, que pode ser um câncer, uma SIDA, HIV, ou quaisquer outras, a gente gera, por exemplo, alguns conflitos que a gente tem a negação, a gente nega que a gente está doente. Ela diz que a gente também pode entrar num processo de troca, de barganha. Meu Deus, se eu ficar curado, eu prometo que eu vou trabalhar em prol do próximo, das criancinhas. Ela diz que também tem a revolta, tem a aceitação. Então a Elizabeth ficou muito conhecida, tem vários livros interessantes dela. Um deles é A Morte de Morrer, o outro deles, deixa eu ver se eu tenho ele aqui presente entre nós. Aqui eu acho. Mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Que é... Opa, tá de cabeça para baixo. Os Segredos da Vida. Tá vendo? Os Segredos da Vida. Elizabeth Kübler-Ross, junto com David, que é um amigo dela. Nesta obra, ela vai contar tantos casos, tantas lições interessantes, numa linguagem muito simples, inclusive. E aqui agora eu vou me remeter, claro, ao bel prazer das minhas emoções, das minhas ideias, uma história dela. Elizabeth tinha uma paciente que era psicóloga, psicoterapeuta, e que se encontrava em estado terminal de uma doença grave, que era o câncer. E Elizabeth, ela instituiu na sua teoria que as pessoas que, se elas pudessem ir a óbito, falecer, desencarnar em casa, seria melhor. Às vezes a gente fica pensando, Deus me livre, prefiro que papai morra em casa não, quero me lembrar dele feliz. E é um egoísmo de nossa parte. Porque Elizabeth diz assim, se você estivesse no estado terminal, na UTI, você preferia morrer sozinho, no frio, porque a UTI é gelado, é onde o ar-condicionado funciona e o paciente fica literalmente despido, só com um lençol. Porque em qualquer momento pode acontecer um procedimento necessário de urgência, né?
Então você preferia desencarnar sozinho ou queria ver, por exemplo, antes do seu filho, seu tio, seu marido, sei lá, em um lugar bacana que lhe remeta às emoções saudáveis, positivas? Observe. Então, Elizabeth sugere isso. Bom, essa paciente, então, Mary, foi para casa. E ela tinha um filho único. Seu filho estava na escola, tipo, 8, 10 anos, não me lembro. Era um pré-adolescente, né? Um garotinho. E nesse dia ela estava em casa, quando de repente a menina que cuidava do seu filho, ela não tinha marido, a criança, aliás, era uma criança que o pai não assumiu a paternidade, infelizmente. E a moça que ajudava a cuidar da criança disse a ela: doutora Elizabeth, Richard está querendo descer para brincar e não quer fazer as suas tarefas de casa. Chame ele. Ele disse: meu filho, que história é essa? Mãe é mãe em qualquer lugar, quando essa mãe é uma mãe que, né, de fato exerce a sua função. Minha mãe, eu quero brincar. Não, você só vai brincar depois que fizer exercício. Mas minha mãe, eu posso fazer exercício depois, porque inclusive no próximo final de semana vai ter uma aula de campo, que a gente chama de passeio, né? Da escola. Vai ser um final de semana todo e eu quero ir. Aí ela disse: de jeito nenhum. Você não vai para essa aula de campo se não fizer todas essas tarefas antecipadamente. E não vai descer para o playground, não. A criança fica irada. Lembra que nesse instante a gente disse a expressão que, por exemplo, deixa eu voltar aqui. A gente, opa. Deixa eu ver se eu gostaria de tomar aqui literalmente aqui o texto. Tá, me perdi aqui no texto. Ah, sim, conflitos que a gente acaba fazendo por conta dessa inconsciência, dessa não noção. Vamos colocar aqui, a gente reage mais do que a gente age. A gente é inconsequente. Pronto, inconsequente eu acho que é uma boa linguagem. E essa criança foi inconsequente, infantil, como muitos adultos são inconsequentes e infantis. A criança disse: minha mãe, eu quero que você morra. Nossa. Fosse aqui na Bahia, hein? Mamãe, vou lhe ensinar como é que você diz isso para uma mãe. Não se fala assim para uma mãe. Filho só valoriza quando perde, né? Essas expressões bem populares que a gente ouve. É curioso isso. E a gente não deixa com que a criança se chateie, fique com raiva. É natural ela ficar com raiva, mas um filho pode ter raiva da mãe. Claro, raiva, ódio, momentâneo. É importante que ela possa expressar do que guardar, porque isso vai para o seu inconsciente. Indo para o inconsciente, conforme a Juna vai dizer, vai gerar conflitos. Então é melhor que fale. E a criança então disse: eu quero que a senhora morra, minha mãe. E quando ela disse isso, a mãe, psicóloga, né? Mas uma boa psicóloga, uma excelente mãe, disse: meu filho, eu sei que você está dizendo isso da boca para fora. Você não está dizendo isso de coração, de desejo próprio. Você está dizendo isso porque você está sendo limitado na sua educação. Eu tenho certeza, meu filho, que se eu morrer, e eu vou morrer, você sabe que mamãe está doente, porque ela conversava com ele. Ela sabia, a criança, do seu estado delicado de saúde. Então ela disse: eu morrendo, qualquer pessoa que venha tomar conta de você e tiver uma consciência de educação, não vai permitir que você faça isso. Primeiro, as tarefas, depois o prazer. Eu sei que você não deseja isso para sua mãe. E mamãe está para morrer, você sabe que eu já conversei com você. Ele fica triste num conflito entre o exercício, entre o que ele disse para a mãe, entre o passeio da escola e tudo. E a mãe então disse: agora você pode sair, meu filho, porque sua mãe quer ficar sozinha. E ela sentiu que era chegado o seu momento. E ela estava com a doutora Elizabeth. E a Elizabeth dialoga com ela. E ela vai a óbito. Mas essa é uma mãe que era uma mãe psicóloga e era uma mãe que tinha consciência. Ela sabe que quando a criança diz isso é da boca para fora. Ela não disse como outras mães talvez dissessem: olha, você vai ver, se eu morrer você vai sentir falta. Mãe só se tem uma. Tem 10 pais para um filho, mas não tem uma mãe para 10 filhos. Olha que maluquice que a gente fala. Me desculpem dizer assim, com todo respeito a quem pensa assim. Não existe uma mãe para 10 filhos. Não existe isso. Pai é pai, mãe é mãe. São funções diferentes e que nós exercemos.
Mas aqui Elizabeth então sabia que ia ter seu óbito, seu desencarne. Ela disse isso para a criança para que ela não gerasse o quê? Um conflito de culpa. E ela veio a óbito. Morreu, desencarnou, houve o sepultamento, a criança participou, fez o luto. E os anos se passaram. Quando a criança tornou-se um jovem adulto, ela acha nas suas coisas uma carta. Carta ao meu filho. E nessa carta, porque ela sabia que não apenas aquele diálogo que ela manteve com ele, de meu filho, você está dizendo isso da boca para fora, eu sei que você vai gerar culpa e você não tem culpa, ele vai se sentir culpado. Então, na carta ela diz, meu filho, você lembra quando você disse isso? Eu sei que você... Ela escreveu a carta antes de desencarnar. Quando ela pediu para ele sair do quarto, ela pediu papel e caneta, ele escreveu. E disse, eu sei que você não tinha nenhuma intenção. Eu sei que você me ama. E ali é como se ela estivesse dando uma carta de alforria para ele, de libertação para ele. Porque mesmo ela tendo dito quando criança, ela sabia que esse conflito ia gerar. E essa carta agora, nessa fase, ia auxiliar ele se libertar. Então, toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando inquietações, sofrimentos, sem aparente causa. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, na questão 721, a gente tem uma pergunta batida, mas que a gente, apesar de batida, a gente não tem consciência. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E aí, os Espíritos respondem de maneira curta, uma das questões mais curtas, na consciência. Na consciência. Mas aí Kardec vem com a questão, na mesma questão, a letra A, ele diz assim, visto que os homens trazem em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelado essa lei? No caso, porque a partir daqui, Kardec vai falar sobre as leis morais, né? Então os Espíritos respondem, ele a esquecera e a desprezara. Esquecera e desprezara o quê? A lei natural, a lei de Deus. A lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de trabalho, a lei de destruição. As 10 leis, a lei de justiça, amor e caridade. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. É por esse motivo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a amiga de doutora Elizabeth Kübler-Ross, sabedora que a gente faz consciência de culpa, graças à sua profissão como psicoterapeuta, ela sabe que cedo ou tarde a culpa ressurge de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, caminho de transtorno de conduta. Então, muitas vezes a gente gera neurose, a gente gera fobias, medo da escuridão, medo de bichos, medo de altura, né? As fobias. Então, tudo isso é gerado em função desse sentimento de culpa. Então, uma hora ou outra, seja na encarnação atual, seja em outra encarnação, seja quando a gente retornar no plano espiritual, vai dar o start. A consciência vai despertar. Então, os erros que nós cometemos, meus irmãos e minhas irmãs, Joana vai dizer que os erros em si, eles não são bons nem maus. Olha que coisa, os erros em si não são bons nem maus. Eles nos servem para que a gente possa ter, se a gente traz ele do nosso inconsciente para a consciência, ter noção que a gente não... Por isso que Jesus invariavelmente diz assim, vá e não peques nunca mais. O pecado aí, numa cultura judaica cristã, é no sentido de erro e acerto, de certo e errado, de mal e bem. Mas Jesus sabia que no futuro distante, esse que nós encontramos, que a perspectiva não é essa. Portanto, errar na atual estágio que nos encontramos faz parte. Quando nós orarmos, deveríamos orar assim, Senhor, permita, pois, me encoraje, Senhor, fortalece-me para que eu possa errar menos. Por quê? Porque errar, como falávamos no início do nosso diálogo, é condição dos espíritos aqui na Terra. Todos nós, invariavelmente, erramos. Então, Joana vai dizer, mediante uma delicada comparação, Jesus referiu-se a esse tesouro adormecido no inconsciente profundo ao afirmar que semente que não morrer, não viverá. Portanto, a gente precisa deixar morrer, simbolicamente,
o homem e a mulher velho e velhas que habitam em nós, para renascer o novo homem. A gente precisa aprender a perdoar o outro, porque o outro erra como eu erro, mas eu preciso também me auto-perdoar. Eu trouxe uma canção que diz assim: conhecida de todos nós, Drão, Gilberto Gil. Um pouquinho dessa poesia. Você que está em casa, quiser acompanhar cantando, você do coral. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Que morreu pra germinar, botar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, Dura caminhada. pela noite escura. A noite escura que abate a todos nós seria o nosso inconsciente profundo. Então, é uma dura caminhada, sim. Essa noite escura, quantas vezes nós necessitamos olhar para o espelho, isto é, dar um mergulho interior e perceber que nenhum de nós aqui na Terra estamos assim impossibilitados do erro. Todos nós aqui podemos errar mais ou menos. Erramos às vezes, inclusive, protegendo aquele que nós amamos. E erramos em relação ao outro. Quem tem filhos, por exemplo, né? Diz assim: quem beija a boca dos meus filhos, a minha adoça. Olha, meu filho, ele é torto. Mas ninguém fala dele não. Só quem pode falar sou eu. É um grande equívoco nosso. Compreensível. Mas quando a gente faz isso, eu me lembro aqui agora, veio à mente, que passou no Fantástico uma criança que era baiana, inclusive, foi passar as férias com os tios em Brasília, se não me engano, e chegando lá, brincando na quadra de esporte, quando um garoto local caiu. Os pais desse garoto acharam que esse garoto baiano, lembram dessa história? Fora ele que agrediu seu filho. Foi o que ele fez, desceu e mandou seu filho bater na criança. Olha que a gente é capaz. Então esse pai, houve um processo, né? Foi uma comoção nacional. Mas observe, vamos nos colocar de fora e não julgar. Ele fez isso, vamos usar da empatia, nos colocar no lugar dele. Ele fez isso por quê? Porque na cabeça dele, o filho dele foi agredido pelo outro, e aquela concepção machista, ultramachista, né? Se você chegar apanhado, você apanha 2 vezes. Que coisa absurda. Isso não é nada cristão. Não é nada cristão. Nós cometemos esses equívocos. Então vamos em frente aqui em nossas reflexões com relação a Joana. Quando a culpa não emerge, falávamos isso, né, de maneira consciente, são liberados esses conflitos que mascaram. Aí a gente agora vem com a seguinte questão, né? Na verdade, o que é mesmo a culpa? O que é mesmo o perdão? Joana diz pra gente: o erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes não são maus, e sim males que favorecem com a experiência de como não mais comportar-se dessa maneira. Enrijecem o caráter e dulcificam o coração. Então, de uma maneira técnica, ela está explicando aquilo que eu falava há pouco, que o erro em si, ele não é mal nem é bom. Então, o erro, o comprometimento em razão das nossas atitudes infelizes, porque nós reagimos, não são maus, são males que favorecem com a experiência, se eu aprendi com isso, com esse erro, como não mais me comportar dessa ou daquela maneira. Então, o que é perdoar? Perdoar é esquecer. Lembra da nossa reflexão inicial? Perdoar é não desejar o mal para o outro. Às vezes diz assim: olha, você me machucou, você me maltratou, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não quero conta com você. Algo assim, mais Gleidson, isso não é perdão, isso não é cristão, isso não é espiritismo. Eu diria que psicologicamente essa pessoa ela já está num grau de perdão. Porque veja,
ela decidiu não pagar com a mesma moeda. Não basta perdoar o ideal. A gente deveria pagar com amor o mal que nos fizeram. Mas enquanto nós não conseguimos atingir esse patamar, é importante, por exemplo, não desejar o mal. Você viu aí, o Gleidson me fez aquilo, soube que ele bateu o carro de frente, acabou com tudo. Nem precisou eu desejar mal para ele, porque a lei é dura, mas é lei. Dura lex sed lex. Minha filha, isso é lei de reencarnação. A que se faz, a que se paga. Deus é justo. A pessoa está confundindo. Deus é soberanamente justo e bom. Mas antes de tudo, Deus é amor. Deus jamais faria com que a gente pagasse com a lei de Italião. Os equívocos acontecem e a gente passa por dores pelo processo de reeducação, porque a gente não amou, não aprendeu a amar. Então a gente faz o sentimento de culpa e acontece essas necessidades para que a gente se liberte da culpa. Então, quando, por exemplo, aconteceu um mal com o Gleidson e ele me machucou, digo, meu Deus, ajuda ele. Por exemplo, relacionamento casal, né? Se separam e às vezes aí o criatura, como dizia minha avó, ou a criatura arrumou um marido, arrumou uma esposa, e o de cá fica assim, vai fazer a mesma coisa que fez antes. Isso não presta. Não. Devemos, meu Deus, tomara que agora ele se acerte, ele se conserte, que ele possa ser um bom esposo, que ele não foi comigo. Que ele possa ser um bom pai desses filhos que ele vai ter, que ele não foi com os meus. E quem sabe ele possa voltar a retomar os meus. E se não retomar, que esses filhos possam ter o que os meus não tiveram. Então, amar o inimigo é não desejar o mal. É não ficar, perdoar, é não ficar feliz com a queda do outro que me fez mal. Isso deveria ser a ideia do perdão. Então, o objetivo do perdão diz assim, Joana: sempre que vejamos o nosso algoz, busquemos evitar e não emitir ira, energia negativa, maldade, raiva. Porque primeiro a gente está emitindo, a gente está produzindo nós mesmos. Para a gente ter uma ideia, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, Joana vai dizer o seguinte para a gente: que toda vez que eu tenho raiva, tenho ódio, eu descarrego na minha corrente sanguínea a adrenalina. E se eu alimento esse ódio, essa raiva, essa mágoa, esse rancor, vai descarregar invariavelmente a adrenalina na minha corrente sanguínea e pode gerar artrite, artrose, diabetes, várias doenças em função dessa mágoa que eu estou alimentando. Quem cultiva mágoa, cultiva lixo mental. Uma outra razão racional para perdoar. Então, sempre que vejamos o nosso algoz, busquemos evitar e não emitir ira. Pensemos como ele deve estar, com consciência de culpa. Então, ele que errou, não fui eu. Ema, cada um com seus problemas. É ele que está carregando a culpa. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, ou nós mesmos dizemos assim: eu não perdoo. Não perdoo de jeito nenhum. Não desejo mal, não quero conversa, não quero que ele, que ele perca nada, mas não perdoo de jeito nenhum. As pessoas dizem assim. A pessoa está fazendo... Perdoa. Pô, eu não vou liberar nunca fulano. Não é fulano, você não está se libertando. Se liberte. Converse com Deus. Senhor, dá-me força e coragem para que eu possa esquecer. Eu sei que o esquecimento é psicológico. Para que eu possa, Senhor, viver a minha vida. Quando eu ver Gleidson, eu não queria sentir essa raiva, essa ira. Entende? Prossegue Joana. A psicologia espírita nos ensina que a culpa sempre se instala nessa ou em outra existência. Portanto, irá se fazer o sentimento de culpa nessa existência ou em outra existência, ou no intermediário, quando a gente desencarna, a gente vai fazer essa culpa no mundo espiritual, como André Luiz. Uma outra cena do livro e do filme, para quem assistiu, lembram? André passa anos sem poder visitar a sua esposa. Ele não sabia que a sua esposa tinha casado, né? Contraindo um novo matrimônio, como estavam seus filhos. Anos depois, quando ele consegue a oportunidade de vir à crosta terrestre, e quando ele chega e ele vê que sua esposa está casada com outro homem, ele sente o quê? Traição, mágoa. E naquele momento, tanto no livro quanto no filme, para quem assistiu, ele é tomado de uma energia negativa e retorna ao umbral.
E lá ele lembra de Narcisa, que Narcisa diz para ele. Ele faz uma oração e retorna de novo a casa. É assim. Somos atraídos, quando nós desencarnamos, de acordo com o padrão vibratório. Então, se eu tenho mágoa, rancor, se eu não perdoei, eu não vou para uma colônia espiritual elevada. Às vezes, até os bons espíritos samaritanos, como a gente vê, estão ali fazendo prece. Lembra? André ficou 7 anos. E durante muito tempo, Clarence, um ministro, fazendo oração diariamente. Mas André não viu. André só conseguiu ver Clarence quando ele, de fato, se arrependeu. Aí ele mudou o padrão vibratório e viu. És um anjo? Não, sou um amigo. E era um pedido de sua mãe. Sua mãe, mesmo sendo um ser evoluído, não existe como no mundo terreno, quem indicou. Não. Se ele não fizer o arrependimento de coração, ele não conseguiria sair daquela situação. Então, Joana, assim, quantas vezes nos sentimos culpados por algo ao qual desconhecemos o motivo e a razão? Segundo a psicologia espírita, a culpa gera complexo de inferioridade, narcisismo, timidez e negação. Veja, complexo de inferioridade, e as pessoas têm assim, não tem baixa estima. A pessoa fica, né? Aí, no caso, é complexo de superioridade, é o contrário. Sabe quando é que é o complexo de inferioridade? É quando alguém diz assim, você sabe com quem você está falando? Comigo não, eu sou espírita, mas não sou bobo, não vê não. Vou lhe enquadrar. Então, as pessoas que não perdoam, que humilham ao outro, o seu empregado, o seu esposo, a sua esposa, o seu marido, você é um banana mesmo, porque eu sou mulher e homem dessa casa, e diz na frente dos filhos da criança. Imagine que situação. Isso é um complexo de inferioridade. Então, para poder suprir esse complexo de inferioridade, as pessoas se agigantam ferozmente e fazem com o outro o que não faz com o outro que pode fazer com ela. Narcisismo, lembram? É que Narciso acha feio que não é espelho. A música de Caetano. Narciso acha feio o que não é espelho. O que não reflete igual a ele. Então, ser narcisista. O que não é igual a mim. Então, também, Joana diz que é uma possibilidade do sentimento de culpa. A timidez. Isso não é regra geral. Então, às vezes, as pessoas são muito tímidas com relação a algumas coisas da vida. Um complexo de culpa, que pode ser da atual existência, nem sempre é do passado reencarnatório. Às vezes, é fruto de uma relação. Esse complexo foi gerado na infância, com os pais muito duros, pais que cobravam. No Japão, a educação é fantástica, ninguém há de negar. Mas o índice de suicídio entre as crianças japonesas é imenso. Porque as crianças querem estar no top e quando não conseguem, cometem suicídio. Complexo de inferioridade. A timidez. Então também a negação e tantas outras. Tudo isso a gente faz numa atitude autopunitiva. Então, às vezes, a gente não se cuida, a gente não cuida da casa, a casa fica um lixo, às vezes a gente não cuida das unhas, a gente não cuida do cabelo, dos dentes. A gente diz, minha vida tá no final, tá assim mesmo, deixa levar. Aí vem Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar. Não, aí a gente tem culpa. Uma culpa de um passado reencarnatório, uma culpa presente. A gente não se sente uma boa mãe, uma boa esposa, um bom amigo, um bom filho, um bom pai. Então a gente acaba, às vezes, se autopunindo. E às vezes isso vem em função de um impacto no corpo físico, em doenças, Joana vai afirmar. Portanto, a gente precisa aprender também a se perdoar. Não basta perdoar, é preciso fazer uma ação de amor àquele que nos cometeu um equívoco. A gente já ouviu isso e deveria ter aprendido. Nesse processo, não basta também perdoar, mas é preciso perdoar-se, o auto-perdão. Nós temos aqui, por exemplo, o clássico momento da mulher adúltera. Eu tenho contado isso ultimamente e sendo inspirado pelos bons amigos que nos orientam. Então a gente conhece assim, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Só que Amélia Rodrigues vai narrar os bastidores desse momento em que essa mulher que cometeu adultério, sim, em que os homens queriam apedrejá-la, sim, que Jesus escreveu, sim, e cada um como se diz na Bahia, foi se saindo, né? Porque viu seus pecados, seus erros ali. Mulher, cadê as pessoas que queriam te apedrejar? Senhor, foram embora. Então, se meu Pai que está no céu não te condenou, não sou eu que vou te condenar. Vá, e não erres, não peque nunca mais. Ela foi embora, mas ela gerou sentimento de culpa.
Ela precisava conversar com Jesus. Foi o que ela fez? À noite, andou quilômetros e foi até a casa de Simão Pedro. E chegando lá, ela falou para Simão, falou com Jesus: Senhor, eu vim aqui dizer, realmente eu cometi adultério. Mas eu não cometi adultério. Quando a gente fala adultério, a mulher adúltera, a gente esquece que não existe só uma pessoa adúltera. Existe também o homem adúltero. Ninguém adultera sozinho. Mas ela disse assim: eu adulterei, Senhor. Eu amo meu marido. E ele me tratava muito bem no início do meu casamento. Mas depois ele começou a me abandonar. Não me dá, diz Amélia Rodrigues, dá mais suporte sexual na intimidade de marido e mulher. Me maltratar, me destratar. E aí eu fiquei frágil. Chegou esse rapagão, jovem, e eu, na minha fragilidade, me permiti. Mas eu não queria fazer isso. Ela precisava desabafar. Foi culpa. Jesus então diz a ela: vais agora você e vai cuidar de crianças. Mas eu não posso parir. Quando a gente pare e amar os nossos filhos, é obrigação moral. Mas cuidar dos outros é obrigação outra. É crescimento espiritual. E ela então compreende Jesus e arruma uma casa e faz uma espécie de casa do caminho. E cuida de pessoas. 10 anos depois aparece um senhor que estava com lepra. Ela vai cuidar, ela não reconhece nem ele reconhece. Mas só quando ela começa a cuidar dele, ela reconhece. Era o seu marido que fez isso. E ele dizia: eu queria reencontrar a mulher da minha vida e não posso mais. E ela começou a chorar. O que houve? Ele não reconhece, mas ela não se anuncia. Então ela vai narrar. Ele vai narrar o que ele fez, o que ele contratou um homem para que ela pudesse cometer adultério. E que Jesus não quis escutar ele. Ela cuida dele até a morte, mas não revela para ele que era a própria esposa. Devolver com amor. Mas ela, para fazer isso, ela precisou primeiro o quê? Se perdoar. Portanto, nos perdoemos. Ouçamos uma música um pouquinho mais. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Então, nessa canção, nosso amigo Armando Lui, ele vai falando para a gente que é preciso que a gente possa fazer a nossa própria redenção. É muito cômodo a gente se sentir a vítima. Precisamos aprender a nos amar, a nos perdoar, mas precisamos também perdoar o outro. Portanto, perdoa e perdoa-te. Esses são os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, foi uma honra estarmos juntos, retornarmos a essa casa de amor. Que Jesus nos abençoe. Até um próximo encontro. Um beijo no coração. E lembremos-nos que não basta perdoar. É preciso devolver com amor o erro que cometeram contra a gente. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Saudades. Fique em casa. Se sair, use máscaras. Até a próxima e que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Após as palavras de esclarecimento do nosso querido Gleidson Barreto, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, que também é prece de agradecimento. Bondoso Jesus, querido irmão mais velho, estamos finalizando esta atividade, todos nós agradecidos, Senhor. Agradecidos pela assistência, pela proteção, pela inspiração dos bons amigos espirituais, pelas palavras de consolo, de esclarecimento do nosso irmão Gleidson Barreto. Mas ainda lhe pedimos, Mestre, lhe pedimos que nos dê forças para que possamos superar as dificuldades do dia a dia, para que possamos, Mestre amado, diante dos diversos desafios da vida, nos mantermos firmes no propósito do bem. E assim, Mestre amado, como no início dessa atividade, em Teu nome, com a Tua permissão, finalizamos. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos.